Fala aí, jovem! Estou nessa aula especial aqui para vocês, trazendo um indicador que serve como filtro, não só para Fibo, mas principalmente para Fibonacci. Eu vou passar o indicador para você instalar também, tá? Eu preciso que você preste muita atenção, porque é simples, mas você precisa entender o processo do como que funciona a ferramenta para saber aplicar na hora certa, belezinha? Vamos lá. O Chain Crow Stop, famoso CKS, tá? É uma ferramenta muito desconhecida pelo mercado, é uma ferramenta muito boa, muito útil, só que poucas pessoas conhecem. Em opções binárias, por exemplo, só a IKEOption tem essa função, só a IKEOption tem essa ferramenta. E para mim é uma ferramenta muito, a ideia dela foi muito boa, foi muito legal na parte de criação. Só que na forma como ela é aplicada não funciona tanto. E não é tão conhecida assim aqui no Brasil. Para você entender ela, você vai precisar entender sobre como funciona o lance da volatilidade do mercado, mas eu vou te explicar nessa aula, beleza? Vamos lá para a telinha do iPad. Como é que funciona o CKS? O Tranquil Stop é basicamente um indicador, vou simplificar, tá? Não vou falar exatamente o que é não. Mas imagina o seguinte, ele mede baseado na volatilidade e do preço atual, o que seria o preço justo, o que seria o preço ideal daquele ativo. E por que ele faz isso? Pensa o seguinte, imagina que uma barrinha, um preço, fecha a X, tá? Dependendo de quanto é que seja. A X e a próxima barrinha fecha a X, com a distância legal aqui de uns 20 pontos, por exemplo, de distância. O stop, você entende que sim, como o mercado está entrando em tendência, como o mercado está ganhando força para cima, o stop do cara que comprou aqui, lembre-se, você opera, importante, tá? Você, operador de opções binárias, você está usando o gráfico do Forex, você precisa entender como o mercado se comporta, senão você nunca vai ganhar dinheiro no mercado. Sinto muito para você. É assim que funciona. Esse elástico de topo e fundo, suporte e resistência, não tem a menor cabimento aplicado para opções binárias. Beleza, então pensa o seguinte, imagina o cara que comprou aqui, tá? Ele comprou aqui, entrou aqui comprado nessa posição, e logo em seguida o mercado vai e explode para cima. Pensa o seguinte, onde ficaria o stop desse cara? Onde ficaria o preço, né, que esse cara deixaria de segurança para caso o mercado voltar e sair da operação? Então, como o mercado andou, provavelmente o stop desse cara também vai subir. Como andou muito, ele não vai botar o stop curtinho, ele não vai, por exemplo, colocar a posição para fechar caso volte aqui. Provavelmente ele vai colocar no final da barra, para que se o mercado voltar aqui, ele tenha margem para trabalhar e o mercado continue andando. Então, baseado no preço, o stop vai sempre se ajustar. Então agora pensa o seguinte, imagina agora que o próximo preço subiu, mas subiu assim. Testou embaixo e subiu dessa forma. Como o cara do Forex vai pensar? Cara, o mercado está perdendo força. Eu não vou colocar meu stop agora aqui embaixo, eu vou colocar meu stop aqui. Um pouquinho mais curto, porque caso o mercado volte aqui, pode ser que seja uma reversão. Então, ó, o mercado pode voltar aqui, fazer assim e começar a despencar, porque mostrou uma fraqueza que aconteceu aqui em cima. Então, sempre de acordo com a movimentação do preço, não das velhinhas e tal, tô falando de preço, o próprio mercado vai tender a mudar a sua posição, é extremamente psicológico. Quanto maior a variação, mais você vai deixar margem. Quanto menor a variação, menos você vai deixar margem. Então, sabendo disso, você sempre vai ter que se adaptar. Então, o cara que está pensando em comprar aqui, vai pensar dessa forma. O cara que está pensando em vender, ele vai pensar o seguinte, cara, o mercado está perdendo força, eu vou posicionar, por exemplo, uma ordem de venda aqui, ó, ou aqui embaixo. Que se o mercado voltar aqui nessa região, ele voltar aqui embaixo, eu vou romper, né, cair, romper essa região mais para baixo, eu vou entrar vendido. E aí eu vou colocar o meu stop aonde? Vou colocar meu stop aqui no topo, ó. Porque o mercado pode vir fazer exatamente isso, romper, e aí eu tenho essa margem para ficar trabalhando até ele voltar a cair. Então, o seu stop ele vai se ajustar de acordo com esse movimento. Então, se a gente fosse pensar em linha, por exemplo, em movimentação, pudesse definir isso através de linhas, a gente teria uma parada meio que assim, ó. A posição do cara que está comprado vai ficar o stop assim, ó. O stop do cara que está pensando em entrar vendido vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai estar aqui e ficar aqui em cima. E por que isso é importante você saber?
Porque se o mercado se encontra em um momento de extrema indecisão, provavelmente as regiões acima dessa linha e abaixo dessa linha vão ser regiões interessantes de compra e venda. Vão ser regiões interessantes para a galera começar a negociar. Tanto para poder vender o mais caro possível, para poder comprar o mais barato possível. E me explica aqui, se não fosse essa explicação que eu estou te dando, você conseguiria saber exatamente onde seriam as posições desses players? É impossível. A olho nu é impossível você enxergar esse tipo de coisa. A gente normalmente usa média, né? Se você não viu aula sobre FIB e médias, eu expliquei um pouco sobre como funcionaria isso usando as médias móveis. Mas essa ferramenta ela vai ser um pouquinho mais precisa, porque ela vai estar sempre dando mais valor no preço atual e não só fazendo a média de preço. Então é um pouco diferente, tem uma aplicação diferente e acaba sendo um pouquinho mais efetivo. E eu vou explicar isso para vocês aqui. Então, por exemplo, pensando nessa lógica, que agora que vocês estão entendendo o que eu estou mostrando aqui, o que pode acontecer, por exemplo, nesse preço? Ele pode vir... Deixa eu apagar esses negócios aqui, que eu tô feio. Pronto. O que pode acabar acontecendo? Ele pode vir, tá? Vamos botar assim, fazendo assim, deixando o stop aqui em cima. Como seria a nossa operação, pensando agora em aplicação? Se o mercado viesse realmente trabalhar aqui abaixo e distanciasse desse stop da galera de compra, você entende que o preço ficaria muito barato? Como assim? Se todo mundo que estava comprando sabe que aqui seria o ponto legal para zerar, acabar com a posição, quanto mais distante disso, melhor. Mais o cara teria interesse em comprar, porque ficaria cada vez mais barato. Então, quando o mercado faz isso e despenca de vez, esse espaço aqui embaixo, onde é que eles compraram antes, se torna interessante para comprar de novo. Deixa eu beber meu cafezinho. Pera aí. Se torna interessante para poder recomprar, comprar aquele ativo de novo. Por quê? Porque ele ficou muito longe do preço que já era considerado legal zerar. Fica barato de novo, então é legal recomprar aqui nessa posição. Então, quando o mercado vem trabalhando dessa forma aqui, e do nada rompe essas linhas para baixo, a gente tem uma operação de compra aqui embaixo. Mesma coisa ao contrário. Se a gente invertesse isso aqui, é a mesma lógica. Se o mercado está em queda, tá? Tá em queda, coisa linda. E aí vai ter lá o CKS marcando isso pra gente, que ó, para quem tá vendido, vermelho. Para quem tá vendido, o stop tá aqui em cima. Para quem está comprado, por exemplo, o stop, se o mercado romper aqui, fica interessante para recomprar. Então, o mercado em queda, se ele faz essa movimentação forte do nada e pum, aqui para cima, você entende que para o cara que entrou vendido aqui em cima, aqui fica interessante revender de novo, porque todo mundo está pensando em movimentar aqui embaixo. Então, como ele ficou longe, a gente pode vender até aqui de volta. Tá? Não sei se ficou claro para vocês, mas é basicamente essa a lógica do CKS. A cada movimentação que o gráfico vai fazendo, a cada, vamos colocar assim, distorção do preço, ele vai tender a calcular diferente e marcar essa posição diferente que você não conseguiria ver olho nu. E muito menos conseguiria fazer só com a média móvel, porque a média móvel não teria esse cálculo tão atualizado. Vou mostrar no gráfico para vocês, tá? Vou mostrar aqui, ó. Nesse caso aqui para vocês, eu vou mostrar no gráfico do MT4. Só que eu vou dar MT4 e MT5 e eu vou explicar a diferença, tá? Vai com calma aí, vamos lá. Aqui a gente tem o gráfico aqui do Eurodólar com o indicador aqui do CKS. Tá? Change per stop. Comum, vou botar aqui. Tá vendo? Padrão. Vai estar nessa configuração, não mexe nessa configuração por enquanto. E ele não vai vir nessa cor, tá? Ele vai vir nessa cor aqui, ó. É porque eu gosto de colocar. Tá vendo? A mesma coisinha que eu expliquei aqui pra vocês. Então, o que rola? Deixa eu pegar o bagulho de desenho aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. Repara que aqui, ó, exatamente nesse início do dia aqui, ó, nesse ponto, a gente teve uma movimentação forte do gráfico, saindo da abertura e trabalhando acima do CKS. Você entende que como o mercado abriu ali, a movimentação estava equilibrada, as velas não tinham tanta volatilidade, as duas linhas se encontravam. Quando o mercado dá essa explosão, um pouco mais para frente, o CKS de compra, tá vendo aqui? Deixa eu pegar o bagulho da zoom aqui. Aqui, ó. O CKS de compra foi e movimentou para cima, mostrando que, por exemplo, nesse momento, mesmo desenho que eu fiz para vocês, ó,
coincidência. O mesmo desenho, tá vendo? O stop do cara que estaria comprado, como o mercado movimentou bacana, vai ser um pouquinho mais largo, porque ele vai deixar um pouquinho mais protegido, dando espaço para o mercado trabalhar. Tá vendo que o mercado corrige, não estopa o cara, que ele não colocaria o stop aqui, e volta a andar de novo. O stop do cara estaria aqui. Ah, Bruno, e o cara mais conservador, o cara que estaria vendendo ali, deixando o mercado andar? Esse cara, provavelmente, ele teria estopado assim que o mercado voltou aqui. Porque pensa comigo. Deixa eu limpar aqui. O cara que entrou vendido quando o CKS perdeu esse movimento, ele viu o mercado cair, tentou corrigir. O stop dele estava aqui. Tá vendo o stopzinho vermelho? Bum, cai de volta. Ele perdeu força, viu que o mercado não vai dar continuidade na queda, ele zera assim que ele volta no preço do CKS aqui, não tem para que ele manter essa posição. Foi suficiente para ele poder ganhar, vender aqui, fechar aqui e ganhar todo esse espaço aqui. Então assim, o cara que está vendido não vai entrar aqui. Porém, lembra que ele entrou aqui, né, na teoria, pela nossa ferramenta, ele mostra que ele teria vendido aqui. Quando o mercado rompe isso e volta nisso de uma forma muito brusca, se torna interessante fazer essa revenda. E aí, se a gente, por exemplo, pegar a Fibonacci, lá, vamos pensar na Fibo, já que é a ideia, se você pega uma Fibo para poder medir esse movimento e aplica nessa lógica que eu estou passando para vocês, o que vai acontecer? Ó? Exatamente aqui, nesse momento aqui, a gente teria uma Fibo de 50, seria um pouquinho acima da Fibinha de 50. Então, pensa o seguinte, sempre que o preço andar de forma brusca fora do CKS, todas as regiões de Fibo daqui para cima se tornam interessantes. Nesse caso, por exemplo, eu, Bruno, não opero Fibo de 50. Não pego Fibo em 50 nem 38. Depois, na aula aí, eu explico por quê. Se você não viu essa aula, manda no direct destravando. Só destravando que é a aula liberada para você. Então, por exemplo, nesse caso, aqui nessa região da Fibo de 50 se tornaria interessante, porque olha a distância que estaria entre o stop da galera da venda e da galera da compra até a região da Fibo, que por coincidência ou não, é exatamente o ponto, né, que o cara provavelmente teria vendido. Tá vendo? Então, recomprar nessas regiões, olha só aqui acontecendo. Tá vendo aqui na frente? Aconteceu. Aí do nada, corrigiu e pum, outra explosão. Se tiver chegado aqui na 78, seria interessante. E aí vai. Então, para o cara que usa Fibonacci, para mim, essa é uma das melhores ferramentas que existem, porque ele vai literalmente falar o seguinte, onde os players estão posicionados. Bruno, mas aí essa entrada eu teria visto. Se liga aqui, ó. Se você tivesse... Aí, detalhe, tá? Eu estou explicando aqui nessa lógica meio Forex, mas a aplicação em OB é a mesma coisa. Vocês entenderam que bateu na fibra aqui, dá para pegar. Por exemplo, aqui na frente, ó, tá vendo? A partir do momento que o mercado perdeu essa movimentação e despencou de volta, óbvio que você não vai botar uma fibra aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos supor que você é cabaço, ainda opera a fibra errado, traça tudo errado. Se você tivesse pegado uma fibra e traçado aqui como régua, se liga. Movimento mais baixo, movimento mais alto. O CKS estaria dando exatamente aqui em cima da fibra de 50. Então, tudo abaixo da fibra de 50, 61, 78, 88, qualquer coisa daqui abaixo, já estaria barato. Automaticamente seria interessante poder comprar. E você repara que o preço retraiu aqui também na 50, na 61, desculpa. Teria retraído aqui também na 61, teria retraído na 78, lindamente aqui. Por quê? Porque tem distância do preço de stop da galera. Mesma coisa ao contrário depois, ó. Se a gente pegasse essa movimentação que aconteceu aqui, ó, e colocasse uma Fibo, tá? Desse movimento aqui de baixo até aqui em cima, e fosse esperar uma correção, você repara que o CKS daria o stop aqui só na 61 para o pessoal que está comprado. Tá vendo? Só na 61. Então, automaticamente, eu já sei que o melhor nível da Fibonacci a se operar seria naquela 78. E isso passa despercebido na cabeça das pessoas porque elas não têm acesso a esse tipo de informação. Você não encontra isso em nenhum lugar. Se você pesquisar hoje Technical Stop no YouTube, o meu vídeo vai ser o primeiro, em português, obviamente. Porque ninguém ensina sobre isso. Então, assim, essa ferramenta ela existe na Equioption, só na Equioption. Você procura e vai aparecer para você. Só que você ter isso no seu MetaTrader faz com que você consiga operar isso em qualquer corretora. Você consegue operar isso em qualquer plataforma que você opere, Cortex, Olimp Trade, Binomo, porque você vai fazer a leitura no Meta e dar um clique na plataforma.
Então, se eu sabendo que o ponto que todo mundo está esperando para fazer a operação é na 61, se o preço volta aqui de novo na 78, aqui seria meu clique, aqui eu faria meus Soros, aqui eu estaria mais pesado. Entendeu? E aí você pode usar o quê? A Fibo como a nossa reguinha principal, como nossa ferramenta principal, e o CKS como nosso filtro, para poder saber exatamente qual o nível da Fibo que é melhor. Então, movimentos que fazem, lembra? Vamos recapitular aqui rapidinho, tá? Movimento quebrando o CKS, ele tem que fazer essa curva, fazer essa troca de tendência do CKS. Dá para aplicar Fibo. Se você não sabe aplicar, assista destravando. E botando o CKS para saber o melhor ponto, você sabe qual é o melhor momento, qual é a situação que vale a pena se aplicar e qual o nível que vale a pena dar o clique. Tá vendo? Então, ó, 61 aqui, valia você entrar com seu stop inteiro aqui. Tranquilão. Tá? Então, ó, vamos dar uns exemplos aqui para vocês, já vou falar como é que você vai baixar a ferramenta, tá? Ó, aqui na frente, ó, no outro dia. Olha isso. Meu Deus, que coisa linda. Olha só. Aqui a gente tinha variação daqui até aqui em cima, né? Foi acontecer o movimento de pico. O CKS só deu aqui na 61, então tudo abaixo da 61 estaria interessante. Teria 78 e teria 88 aqui da Fibo. Então, por exemplo, mesmo se você tenha pegado um loss aqui na 78, obviamente pelas regiões que estava aqui atrás, a 88 seria perfeita. Sabendo disso, você sabe onde é que você vai pesar a mão e onde é que você vai botar mais grana. Aqui na frente aconteceu também, ó. Aqui, ó. Olha a quebra do CKS. Olha como é que a coisa parece mágica, ó. O CKS estava dando aqui acima da 38. Então, 38,50 estaria perfeito. Olha só o tamanho dessa retração que aconteceu. Aí o mercado volta do nada, estica de novo e busca lá a 61. Então, ó, 38, 50 e 61, perfeita para você operar. Entendeu? Agora, presta atenção aqui, rapidinho, senão vocês vão fazer uma cagada na hora de instalar, tá? O CKS, esse aqui que eu mostrei para vocês, está no MT4, porque o do MT5 eu ia passar para vocês o MT5, que ele é mais bonito. Só que do nada ele está dando uns bugs, eu não sei o que aconteceu e sinceramente estou com preguiça de mexer nisso. Mas eu vou liberar para vocês também, vai o arquivo do MT4 e do MT5. Aí você, se você quiser testar o MT5, não tem problema, tá? O do MT5 é esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o MT5. Aqui, ó. O do MT5 ele é mais bonitinho. Tá vendo? Ele faz essa nuvenzinha aqui porque fica mais dinâmico você poder observar onde estariam essas posições e tal, qual seria o espaço completo, tá vendo? Então, ó, você só vai pegar quando ele vazar essa nuvenzinha. Só que do nada ele tá dando os bugs. E muita gente também estava perguntando sobre MT4, então resolvi liberar os dois. Então assim, testa, vai devagar e me manda os prints para poder ver se você está fazendo essa porra certa. Se você tiver interesse em participar do Beginner, isso aqui não é nada, isso aqui é só um macetezinho para poder fazer. O que faz, acho que você deve ter visto, que o que faz acontecer aqui é a parte da leitura do preço. Você entender como o mercado se comporta, por que isso aconteceu. Você só tem uma ferramenta, ela é só um auxiliar. Vai te ajudar, mas não é o que faz a coisa toda acontecer. Se você já tem um pouco de experiência, você vai aproveitar isso aqui da melhor forma possível. Se você está começando agora, vai com calma, dá uma estudada, porque senão você vai fazer cagada. Tá? Se você quiser participar do Beginner, manda lá no direct a palavra grupo, para poder entrar no grupo de espera. Porque dentro do Beginner eu explico sobre isso aqui de uma forma muito mais profunda, eu explico sobre toda a base para você começar a usar qualquer coisa dessa forma. Pra você conseguir ter clareza na hora de operar. Beleza? Então é isso. É uma aulinha rápida, que não foi tão rápida, tem 18 minutos, puta que pariu, mas vale mais que muito custo que vocês pegam por aí, tá? Aplica aí e depois me diz o que você achou. Tamo junto e é só o começo.